Continua também falando que o relator da anistia afirmou que está aguardando uma posição do governador Tarcísio de Freitas. O que será que ele quer articular com Tarcísio? Quem está por dentro é a Beatriz Manfredini, que chega agora ao vivo com a gente. Oi, Bia, tudo bem? Boa tarde. Então, essa articulação é necessária, já que Tarcísio esteve à frente do PL, que era da anistia, foi até Brasília. Então, isso é uma forma de colocar Tarcísio de novo no jogo? Olha, Márcia, na verdade, Paulinho da Força diz que quer conversar com as mais variadas autoridades e pessoas envolvidas nesse projeto de lei possível. Então, isso inclui o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Boa tarde para você, para o Bruno, para todo mundo que nos acompanha aqui em tempo real. Então, hoje, por exemplo, o Paulinho da Força, que permaneceu aqui em São Paulo depois desse jantar que a gente ouvia agora há pouco, na casa do ex-presidente Michel Temer, ele já se reuniu pela manhã, por exemplo, com o presidente do PP, Ciro Nogueira. E aí, então, está articulando outros encontros, entre eles um encontro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O que eu apurei é que ele teria enviado mensagens a Tarcísio de Freitas, pedindo, então, um encontro para que os dois conversassem. Até tinha uma expectativa de que esse encontro acontecesse hoje, já que Tarcísio está, durante todo o dia, recebendo deputados federais no Palácio dos Bandeirantes e amanhã volta para agendas no interior de São Paulo, mas a última informação que eu tenho é que até o momento o governador de São Paulo não tinha respondido ainda essas mensagens de Paulinho da Força. Mas a ideia é justamente falar sobre esse texto, que é um texto, aparentemente, pelo que a gente já ouviu nesse jantar de ontem, bem diferente do que esperava o governador de São Paulo, né? Tanto ele quanto os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, de forma geral, defendem um projeto de lei com anistia, inclusive para os condenados para o Supremo Tribunal Federal. Então, com ali um perdão, que aparentemente não é a mesma coisa que vai ser proposta na dosimetria, que é apenas uma redução de penas. Mas o fato é que Paulinho da Força quer pautar na semana que vem, então, esse texto, conversando com todos os envolvidos. A gente sabe e contou aqui durante todas essas semanas o tamanho do envolvimento aí de Tarcísio de Freitas, que inclusive a gente lembra, né, falou muito com o presidente da Câmara, Hugo Mota, em prol desse projeto, encabeçou esse movimento para pautar esse projeto. Então agora a gente espera para ver se essa conversa sai ou não. Por enquanto, o Tarcísio ainda não respondeu ao relator do projeto de lei, Márcia. Agora, Bia, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, disse que a dosimetria, essa redução de penas, não interessa muito para o partido, que só se interessa realmente pela anistia. Será que isso pode afetar, abalar as negociações de alguma forma? Dificulta, né, Márcia, porque justamente o que a gente falava, os bolsonaristas, eles querem uma anistia ampla, que envolva o ex-presidente, ao contrário do que foi dito, então, ontem à noite. Aí eu conversei com o Valdemar Costa Neto mais cedo e ele disse exatamente essas palavras: não nos interessa um PL com outro nome, o PL da dosimetria. E ele disse que a questão, inclusive, teria que ser resolvida no voto. Aí eu perguntei para ele se o partido dele, né, que é da qual ele é presidente, o Partido Liberal, fecharia a questão contra uma votação de dosimetria se isso acontecesse, se a anistia realmente não fosse colocada em pauta e apenas a redução de penas. Ele não disse que não, ele disse que precisa discutir o assunto, então, que eles querem que as pessoas que estão presas sejam livres, sejam soltas, mas que quem atuou quebrando tudo, essa foi a expressão que ele usou ali nos três poderes, aí sim precisa pagar. Então, na verdade, o assunto está em aberto, pode ser discutido, mas não agrada nem um pouco o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, essa mudança de nome, porque eles querem realmente, então, essa anistia mais ampla. Inclusive, diversos vereadores, deputados e senadores bolsonaristas, hoje pela manhã, estavam usando a expressão nas redes sociais que o PL da anistia morreu, que foi enterrado, justamente porque até já mudou de nome. Hoje, mais cedo, também aconteceu aqui na capital paulista uma agenda pública aberta do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele falou sobre o assunto e, inclusive, destacou a participação dele para que a anistia fosse pautada na Câmara dos Deputados, se tivesse ali votos favoráveis. A gente separou um trecho dessa fala dele, vamos acompanhar. No MDB nós temos 5 deputados federais de São Paulo, 3 deles votaram pela urgência, né? Então a gente tem uma grande maioria, e um não votou porque esqueci de ligar para ele, viu? Que é o Fábio Teruel. Isso não era 4 votos. Mas a gente tem aí uma sensibilidade do que está acontecendo, de que é preciso uma solução.
É preciso uma solução. Né? Não é possível que alguém ache que 17 anos de cadeia para quem passou batom numa estátua, isso é razoável, que isso não foi uma decisão carregada de rancor e de ódio. Não é possível, né? Não é inaceitável. A pessoa que não tem antecedente criminal, né? Não que ela não tenha que pagar pelo erro dela, mas 17 anos, mas nem esses bandidos aí tá pegando isso de cadeia. Então ele continua colocando de forma favorável ao projeto de lei, mas quando eu perguntei sobre uma avaliação dessa mudança de nome entre anistia e dosimetria, ele não quis opinar. Diz que esse é um assunto que vai precisar ser discutido e combinado entre deputados e senadores. Márcia e Bruno. Algumas incertezas em relação a essa discussão, essa matéria que já é aguardada para ser colocada em votação na quarta-feira da semana que vem. E aí as informações da Manfredini, ainda reforçando que essas e outras apurações no site da Jovem Pan, na coluna da Beatriz Manfredini, acessar e ficar muito bem informado. Muito obrigado pelas informações. Seguimos ao vivo, 2 horas e 20 minutos.